Grande abraço a você que está aí sintonizando o nosso canal da nossa querida TV Batatais. Segunda-feira, hoje é dia da gente bater aquela bolinha, né? E é claro que a gente vai falar de Copa do Mundo, que teve o seu encerramento na tarde de ontem, com o jogo entre a Espanha e a Argentina, onde nós tivemos aí a maioria dos brasileiros, né, torcendo contra o time sul-americano, que é o time da Argentina, né? O Messi não foi o mesmo como se apresentou durante toda a Copa, né? Se você me pergunta quem foi o melhor jogador, pelo menos eu entendo que o Messi foi o melhor de todos, né? Porque ele levou a Argentina até onde deu. Mas a Espanha, ela soube controlar, né, a grande final, com um toque de bola muito impressionante, e ainda, né, só conseguiu fazer um golzinho depois que a Argentina já estava totalmente esbudegada, né? A Argentina não estava aguentando mais correr, o Messi muito menos, né? Não só pela Copa no geral, mas pela idade de 39 anos, que não é fácil, você jogar um tempo inteiro e depois ainda ter que correr mais meia hora no acréscimo do jogo, né? Então, foi um placar de 1-0, um golzinho só, né? Aliás, a Espanha fez 3, né? Mas o juizão só deixou validar um só. Não sabemos o porquê disso, né? E não só foi esse último jogo que a arbitragem ou o próprio VAR, né, deu uma boa mão ao time da Argentina. Mas ontem a Espanha foi melhor e o Torres conseguiu fazer um golaço. Eu também gostei ontem, né? Ele não se saiu bem durante toda a Copa do Mundo, mas ele fez o dele, apareceu da forma que pôde, e foi o garoto Yamal, né? Camisa 19, atacante da Espanha. Jogou bem, né? Ele não foi aquele destaque como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, como o Mbappé, né? Mas teve bom, mas foi o que foi campeão, né? Foi o que levou a taça para casa. Então, vamos ficar aí nessa expectativa. Dentro como o Cucurella, que é o lateral esquerdo da equipe da Espanha, e que se destacou também pela sua cabeleira e não só pelo bom futebol apresentado. Corre muito, né? Trabalhou bastante, e ele fez lá uma campanha, né, muito importante em nível mundial, né, para as pessoas portadoras do autismo, porque o filho dele, o menorzinho lá, me parece que é Mateu que chama o filho dele, ele tem, né, o autismo e ele cuida muito aqui na nossa TV Batatais com o esporte da segunda-feira. Eu já queria voltar aqui falando do Campeonato Brasileiro 2026, onde nós estamos voltando aqui com a 19ª rodada, né?
com jogos e a classificação para você, tá? Nós teremos amanhã, já em 19h30, o Atlético Mineiro e Bahia. Jogão de bola, Atlético Mineiro e Bahia. Depois, na quarta-feira, amanhã é terça, né? Na quarta-feira, nós temos o grande jogo entre Curitiba e Palmeiras. Esse jogo vai ser lá, né? Lá em Curitiba, no Paraná, lá no Couto Pereira, tá? Então, nós estaremos aí de olho nesse jogão de bola. Depois, ainda na quarta-feira, tem São Paulo e o Atlético Paranaense. Quem mais? Teremos Inter e Cruzeiro, outro bom jogo, hein? Bom jogo. Dia 22 também, na quarta-feira. Chapecoense e Flamengo. Aí é fácil para o Flamengo também, né? O Chapecoense, né? Em termos de nível de jogadores, o Flamengo, né? Pode-se dizer que é o favorito por aqui. E agora o Corinthians, hein? Corinthians e o Remo. Esse jogo vai acontecer na Neoquímica Arena. E a gente fica pensando, né, na situação, não só dos corintianos, né, aqueles que torcem aqui no interior, mas eu fico analisando aquele corintiano lá dentro de São Paulo, né, que vai nos jogos do Corinthians toda quarta-feira, quinta-feira, no domingo ou no sábado. E quando o Corinthians volta, né, depois da Copa do Mundo, que foi 39 dias, né, a gente se depara com uma entrevista do goleiro do Corinthians, né, cobrando o salário, né, cobrando o salário. Então, quer dizer, o Corinthians já volta no Campeonato Brasileiro já com problemas financeiros, né? Complicada a situação corintiana. E outra coisa, dizem que a dívida do Corinthians, ela é tão grande, que ela é impagável. Mas o que o Corinthians vai fazer? Né? É complicado. Mas vai vivendo, né? Pela sua torcida, né? Pelo o glamour que essa torcida tem para com a equipe corintiana, vai tocando. É igual aquela situação. Estou devendo demais, mas estou comendo e bebendo, né? Estou pagando aqui a conta d'água, a conta de luz, estou pagando o aluguel e estou comendo e bebendo, mas não tem dinheiro para nada. Corinthians e Remo, é a possibilidade também do Corinthians ganhar em casa, né? E somar mais 3 pontinhos aqui e ir se afastando da zona de rebaixamento. Aí nós tivemos um jogo aqui já, no último dia 16, que foi o Santos e o Botafogo. Esse jogo foi lá no Rio de Janeiro, né? Uma jogada infeliz do goleirão da equipe do Santos, juntamente com o seu zagueiro, né? E estava empatado o jogo até no finalzinho, 1-1. Aí fizeram uma caca daquela tamanha e tomaram o segundo gol e o Botafogo conseguiu bater o Santos por 2-1. Nós tivemos também, já agora, nesse dia 16, o Vitória da Bahia vencendo o Vasco da Gama. O Vasco mandou o Renato Gaúcho embora, mas não adiantou nada. Bahia 2, Chapecoense 0. Quem mais? Fluminense 1, Red Bull Bragantino também 1. O Mirassol ganhou ontem. Não foi ontem, não. O Mirassol ganhou no último dia 17 do Grêmio por 2-1. Assim está a classificação do Brasileirão. O Palmeiras, né, fechou líder com 41 pontos ganhos. O Flamengo é o segundo com 34. Fluminense 32. Red Bull 30. Atlético Paranaense 30. Bahia 29. Curitiba 26. São Paulo 25. Botafogo 25. Vitória 25. Atlético Mineiro 24, Corinthians 24, Cruzeiro 24, Internacional 21, Santos 21, Grêmio 21. Vasco da Gama tem 20, do Vasco para baixo está na zona de rebaixamento. Vasco 20, Mirassol 19, Remo 18 e Chapecoense 9. Só um adendozinho aqui, o Mirassol, que estava lá em último lugar,
O Mirassol lá vai subindo, hein? Ele está com 19 pontos, um apenas do Vasco da Gama, e tem um jogo a menos, né? Então vamos ver aqui se o Mirassol consegue sair aí da zona de rebaixamento. Beleza? Bom, então já voltamos ao normal, né, a partir de amanhã, em que nós teremos já a volta aqui do Campeonato Brasileiro e uma semana cheia de jogos para nós, graças a Deus, né? Ainda bem que voltamos.